Chris Redfield, um dos maiores protagonistas da história de Resident Evil. Ele começou na STARS como um membro investigando um caso misterioso nas montanhas de Raccoon City, mas aquela missão mudaria sua vida para sempre. Capítulo 1. Antes de Raccoon City. Antes dos acontecimentos do primeiro Resident Evil, Chris já possuía experiência militar. Ele também tinha experiência como piloto, algo confirmado pelo material oficial da Capcom. Depois, Chris entrou para STARS, a unidade especial do Departamento de Polícia de Raccoon City. Ele acabou fazendo parte da equipe Alpha. Entre seus companheiros estavam Jill Valentine e Barry Burton, e o líder da equipe era Albert Wesker. Naquele momento, Chris ainda confiava em Wesker. Ele não fazia ideia de que seu maior comandante estava envolvido em algo muito grande. Capítulo 2. O incidente da mansão. Tudo começou em 24 de julho de 1998. A equipe Bravo da STARS havia desaparecido enquanto investigava assassinatos misteriosos nas montanhas Arklay. A equipe Alpha foi enviada para descobrir o que havia acontecido. Chris, Jill e os outros chegaram à região, mas quase imediatamente foram atacados por criaturas. Tentando escapar, os sobreviventes entraram em uma mansão aparentemente abandonada. Só que aquela mansão escondia um laboratório da Umbrella. Chris descobriu que as criaturas eram resultado dos experimentos da empresa, incluindo o T-Virus. Então veio uma das maiores revelações de sua vida. Albert Wesker está envolvido na operação. O homem que Chris confiava havia traído a equipe. Chris conseguiu sobreviver ao chamado incidente da mansão e escapar, mas ele não sairia daquela mansão sendo a mesma pessoa. Agora, ele sabia que a Umbrella existia e decidiu descobrir toda a verdade. Capítulo 3. A luta contra a Umbrella. Depois do incidente da mansão, Chris continuou investigando a Umbrella. Enquanto isso, sua irmã Claire Redfield também estava procurando por ele. Claire foi até Raccoon City em setembro de 1998, mas Chris já havia deixado a cidade. Enquanto Claire acabaria envolvida no desastre de Raccoon City, Chris continuava sua própria investigação contra a Umbrella, e isso acabaria levando os irmãos por caminhos diferentes. Capítulo 4. Code Verônica. Em dezembro de 1998, Claire estava procurando pelo seu irmão. Sua investigação a levou até uma instalação da Umbrella em Paris, mas Claire foi capturada e enviada para Rockfort Island. Chris descobriu o que havia acontecido e foi atrás dela. Seu objetivo principal era encontrar e salvar Claire, mas havia outra pessoa na ilha, Albert Wesker. Chris finalmente reencontrou o homem que havia traído a STARS, só que Wesker não era mais o mesmo. Ele possuía habilidades sobre-humanas e estava trabalhando por seus próprios interesses. Chris e Wesker se enfrentaram, mas Chris não conseguiu derrotá-lo definitivamente. Mesmo assim, Chris conseguiu encontrar Claire e ajudá-la a sobreviver. A rivalidade entre os dois estava longe de terminar. Capítulo 5. O fim da Umbrella. Nos anos seguintes, Chris continuou lutando contra a Umbrella. Os acontecimentos são explorados em Resident Evil The Umbrella Chronicle, que também mostra Chris e Jill enfrentando uma instalação da Umbrella na Rússia. A história culmina na operação conhecida como Umbrella's End, em 2003. A Umbrella estava chegando ao fim, mas Chris percebeu uma coisa: acabar com a Umbrella não significava acabar com o bioterrorismo. O conhecimento e as armas biológicas continuariam existindo, e Chris decidiu dedicar sua carreira a impedir que aquilo acontecesse novamente. Capítulo 6. A BSAA. Chris acabou se tornando membro da BSAA, Bioterrorism Security Assessment Alliance. Agora seu trabalho era combater ameaças biológicas pelo mundo. Chris não estava mais apenas investigando a Umbrella, ele estava lutando contra o próprio bioterrorismo. E foi nessa época que ele voltou a trabalhar ao lado de Jill Valentine, a mesma pessoa que estava trabalhando com ele há pouco tempo atrás, em 1998. Os dois formavam uma das equipes mais experientes da organização, até que uma nova ameaça surgiu. Capítulo 7. Resident Evil Revelations. Em 2005, ano depois da queda da Umbrella, um ataque bioterrorista havia acontecido em Terra Grigia.
A organização responsável pelo ataque parecia estar de volta. Chris e Jill foram enviados pela BSAA para investigar. A investigação levou até o navio Queen Zenobia, ou Zenobia. Mas Chris acabou separado de Jill. Enquanto os dois investigavam diferentes partes da operação, descobriram uma conspiração envolvendo o terrorismo biológico e o vírus T-Apes. Chris e Jill conseguiram impedir a ameaça. Mais uma vez, eles haviam sobrevivido. Mas Chris ainda enfrentaria seu maior inimigo, Albert Wesker. Capítulo 8. A possível morte de Jill. Antes dos acontecimentos de Resident Evil 5, Chris e Jill foram investigar Oswald Spencer, um dos fundadores da Umbrella, ou o principal fundador. Mas quando chegaram à mansão de J. Spencer, encontraram algo inesperado. Como sempre, Wesker estava lá para impedir o caminho de Chris. Então, ele e Jill enfrentaram seu antigo inimigo. Durante o confronto, Jill tentou proteger Chris e acabou caindo de um penhasco junto com Wesker. Chris acreditou que Jill havia morrido. Essa perda marcou profundamente Chris. Se você quer saber um pouquinho mais sobre essa história e como tudo isso aconteceu, eu tenho um vídeo postado no meu canal explicando a história completa do Resident Evil. Vai lá ver depois. E ele continuou vivendo acreditando que havia perdido sua antiga parceira. Mas a verdade era diferente. Jill estava viva e Wesker a mantinha sob o seu controle. Capítulo 9. Resident Evil 5. Em março de 2009, Chris foi enviado para a região de Kijuju, África, para investigar o mercado ilegal de armas biológicas. Lá, ele conheceu sua nova parceira, Sheva Alomar. Durante a missão, Chris descobriu que havia uma conspiração muito maior acontecendo. Então, recebeu uma informação que mudaria tudo. Jill estava viva. Chris encontrou sua antiga parceira, mas descobriu que ela estava sendo controlada por Albert Wesker. Chris e Sheva conseguiram libertá-la. Agora, Chris poderia finalmente enfrentar seu maior inimigo, Albert Wesker. O plano de Wesker era utilizar o Ouroboros em uma operação da escala mundial. Chris e Sheva conseguiram impedir o plano. Finalmente aconteceu o confronto que Chris esperaria há anos. Chris contra Wesker. Depois de uma longa perseguição, Chris e Sheva conseguiram derrotar seu antigo inimigo. A rivalidade que havia começado em 1998 finalmente chegava ao fim, com um tiro de bazuca bem no Wesker dentro de um vulcão, com Chris socando uma pedra. Capítulo 10. Resident Evil 6. Chris havia vencido, Wesker estava morto, Jill viva, mas isso não significava que Chris estava bem. Anos de batalhas, mortes, perdas haviam deixado marcas nele, e isso ficaria ainda mais evidente alguns anos depois. Em 2013, Chris liderava uma equipe da BSAA durante uma operação em Edônia, mas a missão terminou em tragédia. Chris perdeu sua equipe. O trauma foi tão grande que ele abandonou temporariamente sua vida como agente e passou a viver sem sua antiga identidade. Foi então que Pierce Nivens encontrou Chris. Pierce tentou convencê-lo a voltar e conseguiu. Chris recuperou suas memórias e voltou para BSAA. Dessa vez, ele está determinado a impedir de que outra equipe fosse destruída, e é bem lá no Resident Evil 6 que temos o encontro de Chris e de Leon Kennedy. E Leon Kennedy, eu também fiz um vídeo explicando a história completa desse cara muito brabo. Vai lá ver depois também. Capítulo 12. Pierce Nivens. Chris e Pierce seguiram para a China para combater os ataques bioterroristas. Durante a missão, eles descobriram que os ataques faziam parte de uma conspiração muito maior. Chris estava novamente diante de uma ameaça capaz de colocar milhares de pessoas em perigo. Mas no final da missão, Pierce acabou infectado. Mesmo assim, ele continuou lutando para que Chris pudesse sobreviver e completar a missão. Pierce acabou sacrificando a própria vida. Chris perdeu mais um de seus companheiros, mas dessa vez ele não desistiu. Pierce havia conseguido fazer Chris recuperar algo que ele havia perdido: a vontade de continuar lutando. Capítulo 13. Resident Evil Vendetta. Um ano depois dos acontecimentos de Resident Evil 6, Chris continuava trabalhando contra o bioterrorismo. Agora, ele estava perseguindo Glenn Arias, um traficante de armas biológicas. Durante a investigação, Chris encontrou outra pessoa importante de seu passado, Rebecca Chambers. Rebecca estava trabalhando no desenvolvimento de uma vacina quando seu laboratório foi atacado.
Lembra da Rebecca? Aquela do Resident Evil 0 que apareceu no Resident Evil 1. Enfim, Chris então procurou Leon Kennedy. Os dois se uniram a Rebecca para enfrentar áreas e impedir que uma nova ameaça biológica se espalhasse. Mais uma vez, Chris e seus aliados conseguiram impedir uma catástrofe. Capítulo 14. Resident Evil 7. Chris aparece apenas no final de Resident Evil 7. Depois que Ethan Winters enfrenta o pesadelo na propriedade dos Baker, Chris chega ao local para ajudar e controlar a situação. Mas ainda existe um detalhe importante. Chris estava trabalhando para a Blue Umbrella. Sua aparição deixa muitas perguntas. Por que Chris estava trabalhando com uma organização ligada ao nome Umbrella? E por que ele parecia tão diferente? As respostas só apareciam mais tarde. Capítulo 15. Resident Evil Village. 3 anos depois dos acontecimentos de Resident Evil 7, Chris aparece na casa de Ethan Winters. Só que dessa vez ele aparece ser o vilão. Chris invade a casa e é aparentemente morta. E Rose, filha de Ethan, é levada. Bom, você provavelmente não vai conhecer quem realmente são essas pessoas se você não viu meu vídeo. Se você quiser entender novamente, vê aquele vídeo lá. Eu recomendo bastante e depois volta aqui. Mas existe uma verdade escondida. A pessoa que estava na casa não era realmente Mia. Era Mother Miranda, disfarçada. Chris já sabia que Miranda estava envolvida. Ele estava tentando impedir que ela utilizasse Rosie em seus planos. Durante a história, Chris lidera uma equipe de elite conhecida como Hound Wolf Squad. No final, Chris enfrenta as forças de Miranda e ajuda a impedir seus planos. Capítulo 16. Quem é Chris Redfield? Chris começou como membro da STARS. Depois do incidente da mansão, decidiu lutar contra a Umbrella. Perseguiu Wesker, salvou Claire, ajudou a destruir a Umbrella. Entrou para a BSAA, enfrentou o bioterrorismo em diferentes partes do mundo. Perdeu Jill e depois descobriu que ela estava viva. Perdeu sua equipe, perdeu Pierce, mas continuou lutando. Chris não é apenas um soldado, é um sobrevivente, um líder e alguém que passou décadas tentando impedir que outras pessoas sofressem aquilo que ele próprio sofreu. Capítulo 17. O final. A história de Chris Redfield começou em uma mansão nas montanhas de Raccoon City. Aquela noite, ele descobriu a existência do T-Virus. De 1998 até 2021, Chris enfrentou organizações, conspirações e ameaças em diferentes partes do mundo. E mesmo assim, depois de perder tantos companheiros, tantas pessoas que ele amava, ele continuou sempre lutando. Porque para Chris Redfield, desistir nunca foi uma opção. Para ninguém é uma opção. Ele começou procurando respostas. Depois passou a procurar justiça. Finalmente passou a lutar para que ninguém precisasse viver o mesmo pesadelo que ele. Essa é a história completa de Chris Redfield. Faltou alguns pontos realmente, mas foi basicamente um resumo. Se você não entendeu alguma coisa, vai ver os meus outros vídeos que eu postei de Resident Evil. Vale muito a pena. Bom, essa é a saga por trás de Raccoon City, onde eu tô contando tudo que eu sei de Resident Evil. E é isso aí. Muito obrigado e até mais. E a história dele ainda não terminou. Resident Evil por trás de Raccoon City.